Feliz sábado para todos. Bom, né, poder mais uma vez estar na casa de Deus, poder abrir a palavra de Deus e entender um pouco mais daquilo que Ele espera de nós. Tem um casal aqui que participou durante a semana aí, né? Levanta a mão aí, o casal que participou da semana durante o curso Como Deixar de Fumar. Cadê? Esse casal aqui, né? Foi só você? Ah, tá bom. Seja bem-vindo, viu? Que bom ter vocês aqui. Que Deus abençoe muito vocês. Durante essa semana eu estive presente, fazendo a parte ali final, um momento de meditação. Hoje vai ser um pouquinho mais longo do que ao longo da semana, mas eu espero que realmente seja proveitoso para ouvirmos a voz de Deus. Sábado passado eu estive aqui, falei sobre adoração. Hoje eu vou falar sobre adoração novamente, só que num aspecto diferente. Porque mordomia cristã, dízimos e ofertas é um ato de adoração. E hoje a gente vai estar comentando um pouquinho disso aí. Vamos entender na Bíblia o que Deus espera de nós com respeito a este assunto. Isso então está se referindo à adoração também. Que realmente possamos entender qual é o plano de Deus, ou como Deus quer que nós o adoremos desta maneira. E realmente vivamos conforme a palavra de Deus. E eu quero iniciar assim, fazendo uma pergunta. Se a palavra de Deus, se a Bíblia te orienta, se você ouve uma instrução bíblica, você cumpre sim ou não? Ninguém responde, meu Deus. Se a palavra de Deus te dá uma orientação, ela fala assim, olha, faça dessa maneira, você vai fazer sim ou não? Sim ou não? Sim, né? A palavra de Deus é um manual, é Deus falando com você através da sua palavra. E é isso, esse para mim é o ponto principal da meditação de hoje. E se você tiver com um pensamento fora este, aí você não vai entender, talvez, o contexto daquilo que nós vamos falar. Porque a Bíblia vai te orientar. E se você entende que a palavra de Deus é de Deus, ela te orientando que você assim o faça. Tá bom? Eu vou explicar ao longo da meditação, você vai entendendo. Me pediram também para falar quem eu sou, de onde eu vim, como sou, porque alguns talvez ainda não só me conhecem aí de estar sentado. Eu me formei no ano 2006 em teologia. 2007 eu comecei o meu ministério em Recife, na capelania. Fiquei 2 anos lá. Depois fui a Brasília. Fiquei 7 anos em Brasília pastoreando. Foi onde eu fui também ordenado. Iniciei ali o meu ministério pastoral, efetivamente. Porque antes estava na capelania, auxiliava uma igreja, mas o foco era a capelania. E sempre ficou o desejo no meu coração, assim, sempre gostei da área de educação. Fiquei 7 anos em Brasília. Depois de Brasília, fiquei 2 anos em Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul, já ali divisa com o estado de São Paulo, 3 Lagoas, ali perto de Andradina, divisa ali. Fiquei 2 anos lá e fui convidado para auxiliar, para pastorear, junto com o pastor Disseu, a Igreja Central de Sorocaba, esse ano. Eu cheguei aqui no iniciozinho do ano lá para pastorear a Igreja de Sorocaba, junto com o pastor Disseu. Fiquei 2 meses e, como já tinha desejo, gosto da área de educação, surgiu uma oportunidade, ligaram para mim e falaram assim, pastor, olha, se você tiver interesse ainda, eu falei assim, não, eu tenho interesse. Mas será que é o momento certo? Acabei de chegar, tenho 2 meses aqui na igreja. Ele falou assim, olha, a oportunidade é agora, não sei quando vai ter de novo. E aí eu aceitei, hoje estou na área de educação da Igreja Adventista, sou vice-diretor aqui do Colégio Adventista de Piracicaba, estou aprendendo aí esse novo ministério, estou amando, Deus tem sido uma bênção conosco. Sou casado com a Elis está ali atrás, não sei se vocês vão ver, se levanta a mão assim, a minha esposa, pernambucana, tá? Tenho 2 filhas, a Helena e a Rebeca, uma de 3 anos, outra de 1 aninho, vocês viram aqui, acho que à frente. E essa é a nossa família. A Elis, ela é enfermeira,
está fazendo uma pós-graduação em obstetrícia agora. E é uma mãe maravilhosa, uma esposa carinhosa, só bênçãos, só elogios para a honra e glória do nome de Deus. Eu louvo a Deus realmente porque Deus tem conduzido e cuidado de nós. Bem, então esse aí é o Robert, tá? Prazer, todos aqueles que não conheciam, agora me conhecem. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas. Capítulo 16, e deixa a Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 16. Mordomia, dízimos, ofertas, é muito relacionado, ou tem muita relação com lua de mel, é ou não é? Vocês vão entender por quê hoje. Olha só, conta que um casal casou-se e o rapaz, o noivo, ele, assim, esperando a vida toda por aquele momento, lua de mel. Ele, antes de se casar, procurou o melhor hotel da sua cidade. Chegou lá para o gerente e falou assim: olha, eu quero a suíte presidencial. O melhor que vocês tiverem. E ele falou o valor, ele achou um absurdo, mas falou assim: não, vale a pena, vamos investir. E ele falou assim, só que existem algumas regras, você não pode ver o quarto agora, porque vai ser surpresa até para você, mas te garanto que vai ter tudo o que você precisar lá. Tudo o que você imaginar, tudo o que você pode pensar ali naquele quarto tem. Lá na cobertura, fantástico quarto, vista para o mar, coisa assim, fantástica. Só tem um detalhe, é a primeira noite, lua de mel. Então é o seguinte, você vai entrar no elevador, vai subir, quando você chegar lá, o elevador desliga. E ninguém mais tem acesso ao quarto. Nós garantimos ao Senhor que o Senhor não vai sentir falta de nada. Tem tudo ali para o Senhor. Vai ser uma noite maravilhosa, vai ser uma bênção. Ele confiou no gerente, aquele papo, venda, tal. Contratou. Chegou a noite, casou-se. Levou lá de limusine a esposa lá para aquele hotel. O chofer abre a porta. Ele sai com a noiva do carro, entra no saguão do hotel. Tem ali um tapete vermelho direcionando para o elevador, que faz referência àquele apartamento. Já de início, a noiva, agora a esposa, recebe um buquê de flor, de rosas enorme, lindo. Se dirigem ao elevador. Entra no elevador, todo chique. Só tem um botãozinho, porque é um elevador único. Começa a subir o elevador. Chega no andar, ele pega a noiva nos seus braços para sair do elevador com a noiva nos braços. A porta abre e de repente houve um puff. A noiva cai dos braços. O elevador desliga. E ele se depara com um quarto de 2 metros quadrados, um guarda-roupa velho, meio tombado, um sofá meio esquisito, cheio de ácaros, parecendo que estava quase rasgado. Aperta o botão, vamos descer. Já era. Não tem mais acesso. Tem um telefonezinho ali que eles acham que é um interfone, pega, tenta falar com ninguém, nada, ele só fala para a esposa assim: não toque em nada. A gente vai dar um jeito para descer, não toque em nada. Ela simplesmente com seu vestidão senta ali no sofá, ele vai tentando mexer, bate no elevador, faz o que é possível, ninguém consegue acesso a eles, nem eles acessando contato com ninguém. Passa aquela noite terrível. No outro dia, o elevador liga. Quando liga, ele já desce fumegando com uma olheira desse tamanho, o cabelo da noiva todo bagunçado, que teve que dormir ali naquele sofá esquisito. Chega, bate a mão no balcão, cadê o gerente? E ele bravo, já querendo xingar o gerente, fala assim: como você faz isso comigo? Paguei uma fortuna. E ele começa a falar um monte de coisa. O gerente olha assim e fala assim: calma, senhor, calma. O senhor não desfrutou do quarto? Eu vou com o senhor até lá agora. Entrou no elevador, subiu, quarto de 2 metros quadrados.
quando ele abre a porta do guarda-roupa, ele se depara... Deixa eu tentar agora passar aqui. Qual é o botãozinho aqui? Aí, foi. Se depara com um quarto maravilhoso. Isso aí é só uma singela foto. Uma banheira enorme, uma cama enorme, uma janela realmente de frente para o mar, uma coisa maravilhosa, uma mesa com tudo que eles podiam pensar de fruta, de comida, tudo que tinha ali era para eles, e eles passaram a noite toda no hall de entrada de um quarto maravilhoso. Eu começo essa meditação dessa maneira porque eu quero dizer para você assim, pode ser que você está desfrutando simplesmente de um hall de entrada, onde Deus tem algo maravilhoso preparado para você, mas você simplesmente se contenta com um hall, uma coisinha simples. Por que não faz algo mais? Lucas capítulo 16. Por favor, me ajuda aí. Está desligado? Agora passou? Lucas capítulo 16, verso 10 a 13 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso para aí? Aqui o evangelista está falando o seguinte, olha, Deus quer que você seja fiel tanto no pouco quanto no muito. Mas ele começa a fazer uma indagação, ele faz assim, ó, como você, sendo infiel no que não é seu, será fiel naquilo que é seu, naquilo que é valioso? Quando o evangelista se refere à riqueza de origem injusta ou à aplicação do que é alheio, ele está se referindo à ideia de que tudo é do Senhor. Toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, todos os bens que você tem é do Senhor, não é seu. Se você é infiel com aquilo que não é seu, com aquilo que é de uma riqueza injusta, porque Deus te deu, você simplesmente mantém, cuida. Como você será fiel com aquilo que Deus espera te dar, que é uma riqueza de verdade? E aí o verso final diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sabe, Deus, ele tem algo muito melhor preparado para todos nós. Só que no momento em que, por enquanto que nós estamos vivendo aqui nesta terra, estamos simplesmente naquele saguão. Por melhor que possamos viver nesta terra, comparado ao céu, é simplesmente um quarto de 2 metros quadrados com um guarda-roupa feio e um sofá ali frajuto cheio de ácaros. Comparado ao céu, as riquezas desta terra não é nada. E Deus fala assim, como pode você, querendo ir ao céu, como posso deixar você aqui cuidar de algo muito mais valioso, se nem com um pouco você está sendo valioso? Mais ou menos isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Eu falei no sábado passado que, a respeito da casa do tesouro, onde é a casa do tesouro? Malaquias 3:10, ele fala que nós devemos levar os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? E alguns falam assim, a casa do tesouro é a igreja. Vou mostrar para vocês que não é a igreja. Alguns pensam assim, a casa do tesouro sou eu, porque a palavra de Deus diz que eu sou o sacerdote. Há um reino de sacerdotes. Se eu sou sacerdote, então eu sou a pessoa que tenho que administrar os recursos do Senhor. Porque na época de Moisés,
Na época de Abraão, os dízimos e as ofertas eram entregues aos sacerdotes, e os sacerdotes administravam. Então, eu sendo agora sacerdote, eu administro. Eu que cuido. Também não é assim a compreensão bíblica. Então, qual é a compreensão bíblica de casa dos tesouros? Eu vou explicar. Malaquias, quando falou para que o povo levasse os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, ele era contemporâneo de Neemias, que viveu 440 a 430 antes de Cristo. Naquela época, já não haviam mais as 48 cidades levíticas. Josué cita que era assim, existia Jerusalém, existia o templo, que foi erguido por Salomão, Salomão, e existiam cidades levíticas onde os sacerdotes moravam lá. Existiam 48. Na época de Malaquias já não existiam 48. Por quê? Por conta de Babilônia, que tinha levado cativo o povo de Deus para a Babilônia, os medos e persas estavam nesse período. Então, já não existiam mais as 48 cidades levíticas, mas existiam algumas. E Neemias vê a necessidade de restaurar o sistema da casa do tesouro. E aí eu peço para vocês, eu até citei aqui, mas se vocês quiserem abrir, Neemias capítulo 12, está por todo o capítulo, Neemias ele vai falar sobre a restauração da casa do tesouro. E ele diz assim, ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras do tesouro, que faz referência às casas do tesouro. Pode voltar lá. Isso. Para as câmaras do tesouro, das ofertas, das primícias e dos dízimos. Gravem essa expressão, das ofertas, das primícias e dos dízimos, que eu vou ter que explicar algo para vocês importantíssimo com respeito a isso. Para ajuntarem nelas das cidades. Veja só, Neemias está falando o seguinte, nomeou homens que cuidavam das câmaras do tesouro, e ali eram colocadas as ofertas, as primícias e os dízimos, para juntarem nelas de onde? De onde vinham os recursos que juntavam nessas câmaras? Das cidades. As porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Então eu vou explicar o que estava acontecendo. Neemias ele está restaurando o sistema. O que acontecia na época do passado e que Neemias estava restaurando? Era assim, existe o templo, Jerusalém. Existiam várias cidades levíticas, onde os sacerdotes moravam lá. Quem morava em Jerusalém trazia os dízimos e ofertas para o templo, e os sacerdotes cuidavam dos dízimos e das ofertas e administravam para a expansão do evangelho. Quem morava nas cidades levíticas, será que entregava os dízimos e as ofertas para o sacerdote que morava lá? Sim ou não? Não. Eles traziam das cidades para onde? Para o templo, para Jerusalém. Agora imaginem assim, eu vivo naquela época e agora vou ofertar ao Senhor em gratidão porque comemorei um aniversário e eu vou louvar ao Senhor, em gratidão vou ofertar um valor. Eu pegava esse valor e tinha que ir até Jerusalém, entregava nas mãos do sacerdote e o sacerdote administrava a minha oferta. Das 48 cidades eram assim. Se destinavam das cidades para o templo e o templo administrava. Pode passar. E o que acontecia nessa administração? Passa para mim, por favor. Neemias 13, verso 13 diz assim, por tesoureiros dos depósitos, Neemias pôs. Aí fala lá o nome de alguns, Selemaías e alguns outros. Ele cita os nomes dos tesoureiros. E se lhes encarregou que repartissem as porções aos seus irmãos. Vem cá, me ajuda aqui. Celso, vem cá, me ajuda aqui, rapidão. Só para explicar direitinho, é importante essa compreensão para entendermos o aspecto da adoração de hoje. Você é o ofertante
Eu sou sumo sacerdote, estou no templo, e você é um sacerdote de uma cidade levítica, tá bom? Então fica mais aí afastado. Você é ofertante. Você vai trazer a oferta para mim. Traz a oferta para mim. Eu pego a oferta do ofertante, que ele sai da cidade dele e traz para mim, faço o montante das ofertas e repasso. Essa parte vai para esse sacerdote, essa parte vai para outro sacerdote e vou repassando, vou dividindo, obrigado, pode sentar, eu vou dividindo, repassando as ofertas que chegam no templo para os outros sacerdotes. Por que razão, irmãos, eu estou falando sobre isso? Qual a importância disso hoje? Prestem atenção. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é congregacionalista. O que quer dizer isso? Os recursos que entram nesta igreja, não é esta igreja que administra sozinha. Eu, sendo o pastor dessa igreja, não tenho a autoridade de pegar 1 centavo sequer que você ofertou ou dizimar, e eu, como pastor, falar assim, não, eu vou usar esse valor para tal coisa, eu vou comprar um ar-condicionado e pronto, eu sou o pastor, eu que mando. A Igreja Adventista não tem essa prática. O pastor da Igreja Adventista, que hoje, no caso, sacerdote, como na época do passado, não recebe da igreja local. Porque imaginem, se essa igreja tem aqui um valor de dízimo, R$5.000, um exemplo. Ah, não, então R$5.000, hoje sábado, pega o dinheiro, eu como pastor coloco no meu bolso e vou embora, sou eu o pastor. Não é assim na Igreja Adventista, porque nós seguimos o que a palavra de Deus nos orienta. O que acontece? Existe uma tesoureira aqui nessa igreja, não é? Essa tesoureira, posso ver a mão dela aqui? Ela está por aqui? Olha a nossa tesoureira. Você me diga se eu estou errado, tesoureira. Você pega o dinheiro das ofertas, isso tem tudo, é computado e é lançado, é enviado para onde esse valor? É depositado para uma conta onde? Quem administra a conta? É você? Quem é que administra a conta dessa igreja? A associação. E é lá da associação que os recursos são destinados para os ministros, os sacerdotes. Hoje, colocando a palavra de Deus nos dias de hoje, quem é a casa do tesouro? É a igreja local? Quem é a casa do tesouro? Porque é ela que administra. Por que assim? Eu estou aqui em São Paulo. Existe pastor lá no norte do Brasil. Tanto eu quanto o pastor do norte do Brasil recebemos o mesmo valor para manutenção. Por que assim? Por que eu não posso receber mais? Eu moro em São Paulo, em Piracicaba, para que não haja competição, porque o nosso trabalho não é ganhar dinheiro, é pregar o evangelho. Eu estou na educação hoje como vice-diretor do Colégio Adventista. Então eu ganho mais, porque eu sou vice-diretor de um colégio. Eu sou pastor. Eu não tenho nem carteira assinada. Tem a esposa do pastor aqui, ela pode confirmar isso para mim. O seu esposo tem carteira assinada? Não tem, somos autônomos. Recebemos uma manutenção, e o mesmo que ele recebe, eu recebo. Ele aqui cuidando dessa igreja e eu cuidando de uma escola, para que não haja competição entre os pastores. Ah, não, eu vou ser pastor daquela igreja grande, porque aquela igreja grande tem dinheiro, então lá eu vou ganhar mais. Não existe isso dentro do contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? É porque a gente acha que é melhor? Não, é porque a palavra de Deus nos orienta, porque foi assim restaurada a maneira como dizimar e ofertar. Você que é adorador, fiel, dizima e oferta, o seu dinheiro vai para a associação e a associação repassa esse valor para vários lugares. Quem tem um envelopinho de dízimo aí, por favor, se alguém não tem, pega para mim que eu quero ler uma parte lá no envelope de dízimo. Atrás do envelope de dízimo e oferta, tem para onde as ofertas são direcionadas aqui. Obrigado. Está aqui atrás, ó, a gente é transparente. Aqui, ó, a divisão sul-americana recebe 10%, União Central Brasileira 10%, o IAJA recebe 2,50%, e vai passando. Quanto é que fica, então, para a igreja local? Quem sabe?
60% fica para a igreja local. Mas quem administra é a tesoureira, é o pastor. Quando você precisa comprar um ar-condicionado aqui para a igreja, tesoureira, você simplesmente vai lá no banco, com cartão, numa loja com cartão e compra. Tem que ter um voto da comissão da igreja. Esse voto tem que chegar na associação e a associação tem que liberar. É ou não é? Para que ninguém ache que é dono dos recursos do Senhor. Vocês estão entendendo? Assim, Neemias restaurou, e mediante a palavra de Deus, assim também vivemos, porque a palavra de Deus nos ensina, e assim a gente tem que pôr em prática. Espaço Novo Tempo, talvez alguns vão se assustar aqui agora. Quantos membros tem o Espaço Novo Tempo? 130 membros registrados. Quantos dizimistas regulares? O que é dizimista regular? É aquela pessoa que é fiel e todo mês dizima. Quem dizima até 10 meses seguidos, por exemplo, um ano de 12 meses, eu dizimei 10 meses, então eu entro como dizimista regular. Ofertante regular, a mesma coisa. Existem 12 meses no ano. Eu ofertei durante esses 12 meses, durante 10 meses desses 12, eu sou ofertante regular. Dizimistas regulares nós temos 25 e ofertantes regulares temos 13. Os outros é porque são infiéis? Não. Porque às vezes tem gente que dizima uma vez por ano porque dizima o ano todo. Isso aí é uma escolha da pessoa. Não cabe à igreja orientar como você deve fazer com seus recursos, é você que deve escolher. Tem gente que oferta de uma maneira diferente, é você que escolhe. A igreja não vai te importunar, nem julgar e nem cobrar você de nada, porque é você que escolhe. Mas existem algumas orientações bíblicas. E aí eu quero mostrar um texto para vocês agora, que talvez esse texto vai ser forte. Olha só. As igrejas que são sistemáticas, quer dizer, regulares, e liberais em sustentar a causa de Deus, são espiritualmente mais prósperas. A saúde espiritual e a prosperidade da igreja dependem em alto grau de sua doação sistemática. Entenda assim, quando eu sou fiel a Deus, o evangelho cresce. Quando não sou fiel a Deus, temos dificuldades na expansão do evangelho, e alguns falam, mas a igreja está morna, a igreja está fria, a igreja está fraca. Mas a resposta está até mesmo nos números de 130, 25 dizimistas sistemáticos e 13 ofertantes sistemáticos. Será que não tem alguma coisa que a gente precisa melhorar? Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós reclamamos de algumas coisas do nosso meio, talvez porque não estejamos sendo fiéis como Deus espera que sejamos. Quais são os aspectos das ofertas? 7 aspectos para você entender. Primeiro, o adorador não direciona a oferta, deixa isso a critério da igreja. Se lembra que eu falei que lá no texto de Neemias fala sobre primícias, ofertas e dízimos? Se lembra? Vocês se lembram? Deixa eu explicar para vocês aqui. Em Levíticos existem várias ofertas. A oferta alçada, a oferta de gratidão, a oferta do pecado. Existe um monte de oferta lá em Levíticos, porque era assim a lei de Moisés. Hoje nós entendemos que não necessitamos seguir aquelas regras estritamente de Levíticos, porque aquela lei de Moisés foi cancelada na cruz. Porém, a lei moral de Deus dos 10 mandamentos, não. Entendemos assim. Então, qual é a orientação bíblica com respeito às ofertas hoje? É bem simples. Existem simplesmente 2 tipos de ofertas. Qual? O pacto, que é isso que eu estou falando, e existe a oferta direcionada. Vou dar um exemplo. A igreja vai comprar um som novo. R$50 mil o som. Aí faz uma campanha para o som. Aquela oferta para o som é uma oferta direcionada. Ela tem início e tem fim. Pacto é algo perpétuo
e não tem direcionamento. Você simplesmente coloca no envelope o seu pacto, coloca na salva e está ofertando. 60% fica para a igreja local, 20% para a associação e missão e 20% para os campos missionários mundiais. Segundo aspecto da oferta, tem propósitos mundiais. Quando eu oferto, eu estou abrangendo com aspecto mundial, não estou focalizado simplesmente aqui na minha cidade, na expansão do evangelho somente na minha cidade. Mas eu oferto, através do pacto, para o evangelho crescer mundialmente. Terceiro, tem como base a porcentagem proporcional às bênçãos. A oferta não é um valor. Eu vou ofertar R$100 todo mês. Se você escolher assim, você pode. Mas o ideal é uma porcentagem. Por que a porcentagem? Porque se você ganha mais um mês ou menos outro mês, a porcentagem da sua oferta ainda se mantém. Quarto aspecto, permanece para sempre na vida do crente como resultado de uma experiência natural e cristã. Quinto aspecto, deve vir depois do dízimo. Eu separo o dízimo do Senhor, depois a oferta. Sexto aspecto, é administrada conforme a definição e propósitos da igreja local, os 60%. Nas próximas associações, 20%, e a igreja mundial, através dos campos missionários, 20%. Então, não sou eu, não é o pastor, não é uma pessoa que direciona, que administra, mas é a igreja como um todo. E sétimo aspecto, o ênfase da oferta está na gratidão. O último texto que eu quero ler com você nessa manhã é: o próprio Deus deu origem aos planos para o avanço de sua obra e tem proporcionado a seu povo um excesso de meios, a fim de que, quando ele pedir auxílio, alegremente possam atender. Se forem fiéis em levar para o seu tesouro os meios que lhe foram emprestados, sua obra fará rápido progresso. Muitas almas serão ganhas para a verdade, e o dia da vinda do Senhor, a vinda de Cristo, será apressado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12 e o último versinho de hoje. Lucas capítulo 12, abriu sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus. Verso 34. Porque aonde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja só. Esse assunto é sempre um pouco complicado de pregar, porque existem tantas especulações. Às vezes até um assunto chato, porque eu quero ouvir falar de Cristo, vou ficar vindo aqui para a igreja para ficar falando sobre dinheiro. Isso aí depois vocês me ensinam. Existem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Mas olha só esse texto que eu acabei de ler. Aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Quando Cristo Jesus ele morreu numa cruz, será que ele morreu para que pudéssemos dizimar e ofertar? Ou ele morreu para salvar pessoas? Cristo Jesus, quando assumiu a morte na cruz, foi por amor às pessoas. Aonde está o teu tesouro, estará ali o teu coração. Quando nós tratamos do aspecto de adoração através de dízimos e ofertas, querido, por mais que falemos de dinheiro, eu quero assegurar para você, o nosso foco são pessoas. Durante essa semana toda,
Existiram aqui pessoas nesta igreja que pararam de fumar. Outras diminuíram. Talvez vocês não saibam, mas parte dos recursos desta igreja, através de ofertas que você como adorador oferta, foi investido durante essa semana. Talvez alguns não saibam também, mas existiram também ofertantes que ofertaram a oferta direcionada. Além do seu pacto, pegou parte do seu recurso, não, eu vou investir mais. E investiu. Oferta direcionada é uma oferta. Será que é porque a gente está querendo mais dinheiro? Ou é porque o nosso foco são pessoas? O foco em melhorar a saúde de algumas pessoas. O objetivo de falar da palavra de Deus para algumas pessoas que talvez não tinham. Sabe, eu conheci algumas pessoas e ontem uma pessoa chegou para mim, uma mulher falou assim, pastor, eu moro aqui pertinho, nem sabia que tinha igreja aqui. E olha, eu parei de fumar. Qual é o nome dela, Edson? Elenaide. Eu falei assim, olha, eu vou vir mais vezes aqui para a igreja. Eu falei assim, venha. O objetivo da gente aqui é adorar, é louvar, é ensinar a Bíblia. E sabe, talvez você não sabe, mas 60% do que se encontra na Bíblia está relacionado a dinheiro. Por quê? Porque Deus sabe que o coração do homem estaria intimamente ligado com os seus recursos e tesouros. E alguns colocariam isso até em primeiro lugar. E até tem uma historinha de um jovem rico que também deu as costas para Jesus, porque no seu coração estava em primeiro lugar o tesouro. O que eu quero dizer para você é que quando você dizima, quando você tem um pacto percentual, e você se torna sistemático, não é para a igreja ser mais rica, não é para o pastor ganhar mais dinheiro, porque não vai aumentar o meu salário se essa igreja triplicar os dízimos. Porque não é essa igreja que me paga. Vocês entendem? É o sistema da casa do tesouro que repassa para os pastores, para os ministros e a pregação do evangelho continuar. Mas por que isso tudo? Por que eu sou pastor? Será que é porque eu vi dentro de todas as profissões a melhor maneira de ter recursos? Saibam que eu tive a oportunidade de fazer outras faculdades, talvez ganharia bem melhor do que eu ganho hoje. Mas eu posso falar como Paulo, ai de mim se não pregar este evangelho. Quando a gente oferta e quando a gente dizima, estamos nos importando com as pessoas que ouvirão falar do evangelho. Eu tenho um livro aqui, ó. Esse livro aqui foi escrito por um pastor. Foi de onde eu tirei essa meditação, ou parte dela. Esse livrinho é financiado para a pregação do evangelho. Livros missionários que a gente distribui todo ano. A gente desfilou agora há pouco ali, desfile do Quebrando o Silêncio. Será que é o objetivo isso aí, gente? É ganhar dinheiro? Mas vocês sabiam que todo o material que é feito pela igreja a fins missionários é retirado de dízimos e ofertas? É porque a gente se importa com as pessoas. Quando nós nos abstemos de ser fiéis, a nossa igreja deixa de ser espiritual. Porque a gente deixa de focar no amor das pessoas. A gente perde o senso de salvação. A adoração através dos dízimos e das ofertas é um aspecto a mais que todos nós temos a oportunidade para amar as pessoas. E eu repito, se você tem a palavra de Deus em tuas mãos, e está aqui a orientação, olha, pode ser, que um momento ou outro, eu como pastor, eu erre, eu sou ser humano, mas tenho absoluta certeza que eu busco viver a minha vida pautada pela palavra de Deus.
Se ela me orienta, eu vou fazer. Sabe, essa igreja é dirigida por seres humanos e pode ser que um momento ou outro, por alguma razão, você não concorde. Mas a igreja está investindo dinheiro em uma coisa que eu não concordo. Tá, pode ser que você não concorde. Mas saiba que essa igreja faz tentando salvar as pessoas, com o objetivo de salvar as pessoas. Sabia que tem gente que não concorda com cursos como deixar de fumar? Eu já conheci pessoas. Tem gente que não concorda com quebrando o silêncio. Tem gente que não concorda com várias coisas. E pode ser que você não concorde. Mas eu te digo que tudo o que essa igreja faz é com o objetivo de salvar as pessoas. E todo o sistema de dízimos e ofertas dessa igreja não é porque nasceu da cabeça do pastor Robert, e nem da cabeça de um líder mais inteligente que eu. Nasceu do coração de Deus, pautado pela Bíblia, direcionado pela Bíblia. E se a Bíblia nos diz assim, é assim que nós vamos aplicar os recursos do Senhor. Meu apelo final nessa manhã é: não devolva os dízimos e as ofertas simplesmente porque todo mundo tem que fazer. Esse dízimo e essa oferta não chegará ao coração de Deus. Faça isso porque você quer que a pregação do Evangelho cresça. Faça isso porque a palavra de Deus nos orienta. E eu viverei conforme a palavra de Deus. Aonde está o meu tesouro, estará ali o meu coração. E o meu tesouro tem que se encontrar na palavra de Deus. Tem que se encontrar em amar o meu irmão. Eu vou cantar uma música agora que fala a respeito disso. E eu gostaria que você meditasse nela tomando uma decisão. A decisão de hoje não é, então eu vou dizimar, então eu vou ofertar, não. A decisão de hoje é: eu colocarei o meu coração no lugar certo. Eu escolherei para mim o tesouro que é a palavra de Deus. Eu escolherei para mim viver como Cristo Jesus viveu, amando as pessoas e dando a própria vida, se possível, para a salvação de todos. Escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final.
Eu já encontrei muitas pessoas que me questionam, pastor, como é que eu dizimo, como é que eu oferto, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Primeira pergunta que eu faço para essas pessoas é, como é a tua relação com Cristo? E qual é o teu objetivo de dizimar e de ofertar? Porque se eu não ofertar, eu não vou para o céu. Eu conheço alguns na Bíblia que nunca ofertaram e vão estar lá no céu, sabiam? Conheço alguns na Bíblia que nem dizimaram, vão estar lá, porque não é dízimo e oferta que nos leva para o céu. Dízimo e oferta nos leva para ser obediente a Deus. E os nossos recursos levam o evangelho a outras pessoas. Esse é o foco. Seja sistemático, seja fiel. Não viva só no saguão. Desfrute aquilo que Deus tem de melhor para você. Entre dentro do quarto. Viva aquilo que Deus espera de você. E eu te garanto que as janelas do céu abrirão sobre todos nós. Fique em pé e vamos falar com Deus. Pai querido, vivemos num mundo extremamente consumista, capitalista, e todos nós queremos mais, essa é a verdade. E não tem problema. Mas, Pai, nós só queremos que, com os recursos que temos, que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito Santo a ter o foco certo, para que a nossa adoração seja correta. Não é simplesmente ser fiel, porque se nós não formos, nós não vamos ao céu. É porque nós queremos ser fiéis, porque a Tua palavra nos orienta e nós queremos obedecer a Ti. Em resposta ao Teu sacrifício na cruz, nós queremos também sacrificar parte da nossa vida, dos nossos recursos, em favor, em louvor, em gratidão ao Teu santo nome, obedecendo a Tua palavra. Mas o maior objetivo ainda, Senhor, não é somente ser obediente, mas é que através desses recursos, desta adoração, muitas outras pessoas se encontrem com o Salvador, financiando livros missionários, financiando um projeto poderoso e maravilhoso como essa semana de como parar de fumar, financiando pastores, obreiros, evangelistas, não somente aqui no estado de São Paulo, mas no mundo. Mas para isso, Senhor, dá-nos a coragem de sermos fiéis. Dá-nos a sabedoria para sairmos do nosso saguão apertadinho, para vivermos uma experiência real contigo, desfrutando aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Leva-nos agora para a nossa casa. E, Senhor Deus, que ali em casa possamos viver em Tua presença e tomar mais decisões ao teu lado, por favor, Senhor. Guarda-nos para não pecarmos contra Ti e que esta igreja prospere na pregação do Evangelho para a Tua honra, para o Teu louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho a plena certeza que o assunto não pode ser resumido só nesses slides. Se alguém tiver um interesse, se alguém quiser entender melhor tudo isso que eu falei e algumas dúvidas mais que talvez você tenha a respeito desse assunto, pode me procurar. Eu vou fazer questão de algum momento conversar com você para retirar todas as dúvidas conforme a palavra de Deus nos ajuda. Então estou à disposição de todos. Deus nos abençoe, nos dê um ótimo sábado e abençoe também a nossa família.